Olá, gente, tudo bem? O objetivo desse vídeo é continuarmos falando sobre cirurgia bariátrica e hoje eu vou trazer para vocês algumas informações a respeito das técnicas cirúrgicas que utilizamos hoje, né, para os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia bariátrica. Então eu vou falar nesse vídeo sobre as duas técnicas mais utilizadas atualmente, que são a técnica de bypass gástrico e a técnica de gastrectomia vertical ou sleeve, tá? Então esses dois nomes são os nomes mais utilizados hoje em dia, das técnicas mais utilizadas hoje em dia, visto a grande experiência com essas duas técnicas, a segurança que a gente tem com elas, né, o que garante ao paciente mais resultado sem tantas complicações, certo? Então, para falar um pouco a respeito, primeira coisa eu vou falar da sleeve, né, que é a gastrectomia vertical. Então, essa técnica é aquela mais famosa, conhecida como redução do estômago, onde o cirurgião grampeia boa parte do estômago, reduz esse estômago grampeado, né? E ele fica com um volume de mais ou menos 80 a 100 ml. E o que é que acontece, né? Existe um controle de saciedade, não apenas porque o estômago está com volume reduzido, mas acontece também algumas alterações hormonais, em especial relacionadas à grelina, que é um hormônio que estimula a fome, que ajudam esse paciente no controle de saciedade no médio e longo prazo, tá? Então, as vantagens do sleeve é que ela é uma técnica relativamente simples, ela é uma cirurgia, um procedimento cirúrgico curto, que não se prolonga muito, e que leva sim a perda de peso significativa e a melhora de várias comorbidades, tá? Então, existe uma média aí de perda de peso de 40% do peso inicial, e isso traz muita melhora em relação às comorbidades. Muito importante salientar, antes de falar da próxima técnica, que todas elas, tanto a sleeve quanto o bypass, levam a perda de peso no curto, médio e longo prazo, se forem acompanhadas de mudança de estilo de vida. Isso é uma condição obrigatória para o paciente ter sucesso no tratamento cirúrgico, tá? Não existe benefício se ele não acompanha a alimentação mais saudável, a atividade física regular, e isso é a base do sucesso terapêutico. Existem vários pacientes que lá na frente reganham todo o peso perdido pela cirurgia bariátrica, pela falta de engajamento na mudança de estilo de vida. E a cirurgia bariátrica, ela pode ser um facilitador para esse engajamento na mudança de estilo de vida, ela pode ser um estímulo, ela pode ser um grande estímulo para isso. E agora eu vou falar sobre a outra técnica, que é o bypass gástrico em Y de Roux, mais conhecido como bypass, tá? Onde o cirurgião, além de reduzir o estômago, esse estômago ele inclusive fica no tamanho menor do que o tamanho final do sleeve, da técnica de sleeve, ele reduz o estômago e ele faz um desvio do intestino, e o nome bypass vem desse desvio, tá? Que desvio é esse? Então, normalmente quando a gente se alimenta e o bolo alimentar vai sair do estômago, ele cai na primeira porção do intestino, que se chama duodeno. No bypass, a gente consegue desviar para que esse alimento caia diretamente no finalzinho da segunda porção do intestino, que é o jejuno. E essa mudança de trânsito, da gente fazer esse bolo alimentar já cair direto no jejuno, promove algumas mudanças metabólicas. A principal delas é a questão da produção de hormônios chamados incretinas. E essas incretinas têm uma vantagem, tem duas vantagens na verdade. Além de elas melhorarem esse controle de saciedade, existe uma área no cérebro onde as incretinas conseguem agir para reduzir a fome. Elas ainda melhoram, otimizam a secreção de insulina do corpo. E essa secreção de insulina ajuda na melhora de algumas doenças relacionadas à obesidade, como a principal delas, o diabetes mellitus tipo 2, né? E os pacientes com síndrome metabólica,
com muitos componentes dessa síndrome metabólica. Então, a grande diferença do bypass para a gastrectomia é essa mudança no trânsito intestinal, favorecendo o estímulo das incretinas e, com isso, a melhora metabólica dos pacientes obesos. Por ser uma cirurgia com mudança intestinal, o tempo cirúrgico é maior, mas ainda é uma cirurgia muito segura, tá? E é uma cirurgia relativamente rápida e esse paciente tem um risco maior de carências nutricionais no pós-operatório do que o paciente que fez sleeve, já que uma parte do intestino não vai mais absorver os nutrientes dos alimentos, já que ela fica realmente excluída da passagem do bolo alimentar, tá? Então, esse paciente precisa ter um acompanhamento mais de perto em relação às carências nutricionais. Além disso, uma diferença que há é que a perda de peso pode ser maior, já que a gente tem esse componente incretínico e também a gente tem esse componente desabsortivo, ou seja, onde uma parte das calorias que eu consumo não vai ser absorvida, fruto dessa exclusão do trânsito intestinal, tá? Então, são pontos que a gente deve levar em consideração quando vai escolher o procedimento ideal para cada paciente. Resumindo aqui, né? Então, o sleeve mexe só no estômago, o bypass gástrico mexe no estômago e ele fica ainda mais reduzido, e também no intestino. A perda de peso costuma ser um pouco maior e a melhora metabólica também costuma ser maior. Então, a gente vai levar em consideração esses pontos na hora de discutir o procedimento ideal para o paciente, ok? É isso, gente. Se tiverem dúvidas a respeito de cada um deles, podem colocar aqui nos comentários que eu vou respondendo a vocês, tá? Obrigada, até o próximo vídeo.